Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com letra minúscula. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse a alguns dos filhos de Israel, dentre as linhagens reais e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, de inteligência e instrução, que tivessem capacidade de assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Capítulo 5, versículo 13, avance comigo, Daniel, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5 e versículo 13 do livro de Daniel. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Uma pergunta. No capítulo 1 até o versículo 4, a Bíblia conta a história de um menino, um jovem, de aproximadamente 17 anos, que estava em Jerusalém. E no capítulo 5, esse mesmo menino, após muitos anos, ele já está na Babilônia. Vamos entender a história bíblica nessa noite, preste atenção. Daniel era um jovem de aproximadamente 17 anos. Agora pensa comigo, jovem com 17 anos, o que passa na cabeça de um jovem de 17 anos? Um dia eu caso, outro dia eu compro uma bicicleta. Um dia eu caso e eu quero videogame. Eu vou fazer prova do Enem, eu faço para psicologia ou para fisioterapia, engenharia ou arquitetura. 17 anos é aquela fase que eles pensam que sabe tudo, mas ao mesmo tempo está cheio de dúvida na cabeça. Só que Daniel com 17 anos estava em Jerusalém. Imagina um jovem cheio de expectativas, e você já foi jovem. Tem muita gente que faz tempo que não tem 17 anos, mas quando você tinha 17 anos, você também tinha expectativas e sonhos, amém ou não amém? A expectativa e o sonho de ser um profissional, de ser um atleta reconhecido, de ser um pintor, um escritor, um jornalista e etc. Daniel, com 17 anos de idade, está na Babilônia. Eu imagino comigo, naquela época, falando de muitos e muitos anos atrás, provavelmente ele estaria pulando estrelinha. Alguém pulou estrelinha? Revelou a idade agora, olha só. Ou jogando peão. Alguém já rodou peão? Meu Deus, revelou a idade agora. Daniel estava na Babilônia, ou em Jerusalém, com uma vida tranquila, cheia de sonhos e expectativas. Daniel talvez poderia olhar para o lado e dizer assim: e aí, o que você será no futuro? Eu serei isso. E você? Eu serei aquilo. Daniel está cheio de sonhos. Quem está entendendo, diga amém. Há uma expectativa, pois ele estava em Jerusalém, no centro da presença de Deus. Daniel estava cheio de expectativa no futuro, mas de repente Daniel ouve falar, olha aqui para mim, que um rei chamado Nabucodonosor está vindo em direção à sua nação. Deixa eu te explicar quem era Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei tão terrível, que quando ele entrava em uma outra nação, ele fazia todo mundo cativo e levava como escravo. Daniel está brincando, essa é a minha interpretação, ou estudando. De repente ele escuta dizer que o rei agora está vindo invadir a nação dele. O terror toma conta do coração dele. O medo se apodera de Daniel, porque imagina, agora ele pode invadir a minha nação e eu irei se tornar um escravo. Só que o tempo passa e isso não acontece. De repente, Daniel está em casa e ele escuta um exército rodeando a sua cidade.
E de repente o inesperado acontece. Um exército está ao redor da nossa casa. O medo toma conta de todo mundo, pois Nabucodonosor, o pior rei daquela época, estava sitiando, rodeando a cidade. Estratégia de guerra. Naquela época, as cidades não conseguiriam sobreviver por si mesma. Se rodeasse a cidade, não entraria e nem sairia alimentos, e a cidade chegaria em um caos. O rei então rodeia, vai sitiando a cidade, e de repente Jerusalém não aguenta mais. O rei invade Jerusalém. Quando o rei invade, ele consegue capturar o rei, chamado Jeoaquim. Quem está entendendo, diz amém. Só que o rei tem uma estratégia. Ele quer pegar esses jovens daqui e levá-los para Babilônia, 800 quilômetros de distância. E isso acontece. A Bíblia diz que eles escolhem alguns jovens, e hoje eu vou falar sobre isso. Eles escolhem algumas pessoas, pegam esses jovens e agora levam esses jovens cativos em uma viagem de 800 quilômetros a pé. Uma distância muito considerável. Quem está entendendo, diga amém. Se você não falar amém, eu volto lá no começo, hein? Daniel, olha aqui para mim. Daniel, agora um jovem cheio de sonhos, está caminhando para a Babilônia, com as mãos e pés amarrados, em uma viagem de 800 quilômetros de estrada de chão. Daniel está com as mãos atadas, e muitas vezes essa é a estratégia do inimigo. Fazer com que situações inesperadas aconteçam, para que você desista dos seus sonhos e roube a sua expectativa. E quantas pessoas já não passaram por situações inesperadas e hoje já não sonham mais, já não tem mais aquela expectativa do futuro, porque algo aconteceu no passado, e aquilo que aconteceu tirou os olhos de um futuro glorioso, e agora a mente está escravizada, pois Daniel pensava: a partir de agora serei escravo na Babilônia. Talvez você entrou aqui e você também já foi essa pessoa que sonhava e hoje você não sonha mais. Você já foi aquela pessoa que desejava ser alguém, mas hoje você simplesmente vai vivendo dia após dia. Se eu vender, vendi. Se eu não vender, Deus sabe. Se eu conseguir, tá bom. Se eu não conseguir, Deus sabe. E muitas vezes as expectativas acabam no nosso coração. Olha Daniel, olha aqui para mim, Daniel indo para a Babilônia. Só que eu fui pesquisar o que significa o nome Daniel. E eu vou te dizer uma coisa. Daniel significa Deus é o meu juiz. Aí eu fui para o dicionário para saber o que significa a palavra juiz. Aquele que dá a última sentença, que decreta a última palavra. Alguns já entenderam. Mesmo em uma situação que ele não conseguiria sair, o nome dele significava Deus é o meu juiz. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui e está passando por situações que você não consegue sair. Você está aprisionado nisso. Talvez algo inesperado na sua vida financeira te fez ficar um escravo. E hoje você não consegue mais sair dessa situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Na sua vida, quem dá a última palavra não é um homem. Na sua vida, quem dá a última palavra não é o governo. Na sua vida, quem dá a última palavra é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele pode dar a última palavra, Ele vai dar a última palavra. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a possibilidade de uma palavra de Deus em meio a uma situação que eu estou aprisionado. Eu já vivi isso também, eu sei do que eu estou falando. Eu quero contar um testemunho, minha esposa é fiel testemunha. Eu fui de uma viagem daqui para o Kuwait, cerca de 26 horas de avião.
Quando eu cheguei naquela nação, com uma palavra de Deus, nós estávamos em oração de madrugada, Deus levantou um pastor e disse assim, ó, eu vou te levar para uma nação que fala árabe, e lá você vai ficar, porque tem um povo te esperando lá. Eu recebi aquela palavra de Deus, e eu disse, vamos embora. Não sabia falar nada, não sabia falar absolutamente nada, então imagina, nem inglês, nem árabe, mas hoje a gente arranha alguma coisa. Cheguei naquela nação, imagina a expectativa no meu coração, eu vou chegar naquela nação, eles mandaram uma carta para mim, me convidando para ir para lá, então eu vou chegar lá e eu vou ser recepcionado com fogos. Eu sou o cara. E eu cheguei lá, desci do avião, olhei e falei, eu estou famoso, até os cactos me conhecem. E quando eu cheguei, olha, nós vamos te levar para a empresa, para você entender, amém? Amém? Quando eu cheguei, imagina você, 26 horas, eu falei, eu quero conhecer o presidente. Quando eu fui conhecer o presidente, quando eu apertei a mão do presidente, ele me disse assim, ó, who are you? Para você que não fala inglês, how are you? É como está você. Who are you é quem é você? Eu não sabia falar inglês, eu comecei a rir, né? Ele, quem é você? Eu, yes, yes. Imagina comigo, você viaja 26 horas para trabalhar numa empresa. Quando você chega nessa empresa, quem te recebe pergunta assim, ó, quem é você? Assim foi a minha história. Eu disse, mas ele deve estar errando no inglês, ele confundiu, né? Fui conhecer o diretor, falei, o diretor me conhece, aleluia. Fui todo parrudo. Olá, senhor diretor. O diretor olhou para mim e falou, who are you? Quem é você? Eu disse, meu Deus, eu não estou tão famoso como eu pensava. Ninguém me conhecia. Falei, mas agora eu vou conhecer o supervisor. Ele sabe quem eu sou. Quando eu cheguei, ele disse assim, nem me falou who are you, ele disse, quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí o empresário meio que disfarçou, eu falei, e aí, eles gostaram de mim? Aí o empresário, very good, very good. Imagina você, e sabe o que o presidente disse? Para mim, nós não te queremos aqui. Aí eu entrei em parafuso, porque eu tinha uma palavra de Deus. E quando eu fui conhecer o presidente, diretor e supervisor, e todos os que trabalhavam, eles me disseram assim, ó, nós não te queremos aqui, você vai voltar para a sua nação. Irmão, quando eu fiquei sabendo disso, lógico que eu chorei primeiro, né? Eu tinha muita dívida, minha esposa estava grávida, eu disse, meu Deus, se eu sair daqui eu vou fazer o que da vida? Quando eles me disseram assim, ó, você vai ser mandado embora, você vai voltar para a sua nação, eu corri para o meu quarto, dobrei os meus joelhos e eu disse, Deus, o Senhor tem um problema. Eu disse, Deus, eu não tenho um problema, o Senhor tem um problema. Porque não fui eu que prometi alguma coisa, foi o Senhor que me prometeu que eu estaria nessa nação. E eu comecei a orar, e eu começava a clamar a Deus. E quando eu ia, eles disseram assim para mim, olha, amanhã vem para encerrar o seu contrato, você vai embora. E eu fui, 5 vezes rescindir o contrato, eu fui. Todas as vezes que eu ia, o secretário foi no banheiro. Aí eu voltava, falei, eu vou embora. No outro dia eu ia, olha, deu um problema, o secretário está rezando. Falei, eu vou rezar também, aleluia. Quase que eu falei, crê em Deus Pai, aleluia. E todas as vezes que eu ia, havia um empecilho, havia uma dificuldade. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes, as palavras que Deus libera sobre a sua vida está na contramão da lógica. Olha aqui para mim. Deus às vezes fala que você vai ser abençoado e hoje você não vê nada. Às vezes Deus fala que vai te prosperar e hoje você está no vermelho. Às vezes Deus fala, eu vou restaurar o seu casamento, e o que acontece não é isso. E o que fazer quando essas coisas acontecem na nossa vida? Irmão, deu um reboliço, minha esposa sabe disso. Eu sei que deu um reboliço tão grande, era para eu ser mandado embora. De repente deu um decreto lá no país, deu uma ordem lá no país, que eles já não poderiam mais me mandar embora, que eles agora tinham que ficar comigo. Você sabe o que é isso, irmão? Saiu uma lei, ela sabe disso.
Saiu uma lei na FIFA que diz assim, olha, eles agora não podem mandar ninguém embora, mas pode ficar com os que já estão aí. E eu fiquei sabendo. E eu orando, de repente quem me chama? O presidente. Eu falei, agora é minha vez. Minha vitória tem sabor de mel. Aleluia. Eu fui conversar com ele. Lógico que eu senti vontade de perguntar who are you para ele também. Quando eu cheguei para o presidente, hi. Ele disse, então, nós temos um problema aí, e agora eu quero te fazer um convite. Eu disse, qual? Ele, eu quero te convidar para ficar aqui. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, eu vou pensar. Voltei depois, minha esposa sabe disso. Foi a única vez que nós andamos de primeira classe. Disse para ele, para que eu fique aqui? O senhor vai ter que me dar uma passagem de primeira classe, um carro novo, e eu quero morar bem. Ele olhou para o lado e disse, se a gente não der, a gente só tem ele. Eu disse, aí eu vou ter que ganhar tanto. Ele, quando Deus muda a nossa história, e aquela sentença daquele homem dizendo, você vai ter que voltar, não estava de acordo com a palavra de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Na sua vida, quem vai dar a última palavra não é o homem. Quem vai dar a última palavra não é um familiar. Quem vai dar a última palavra na sua vida é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. A Ele a honra, a Ele a glória. Aplaude a Ele nessa noite. Aleluia. A última palavra vem de Deus. Por isso eu não fico preocupado com aquilo que falam a meu respeito, ou a situação que eu estou vivendo. Está para nascer alguém que impeça a vontade de Deus de se cumprir na sua vida. Por isso você tem que andar tranquilo. E aquilo que Deus disse a seu respeito vai se cumprir. Daniel vai caminhando para a Babilônia. Quem está entendendo, diga amém. Daniel agora chega na Babilônia. Só que a Bíblia diz que eles queriam levar só os jovens mais bonitos, mais intelectuais. Eu até brinco que se fosse naquela época, eu não iria. Pastor Fábio, se eu iria, tem uma barba bonita. Pastor Marlon, fica comigo. A pastora Susan riu, porque... Vira para o irmão que está ao seu lado e veja se ele iria ou se ele ficaria. Marido, essa era a hora que você profetizava, meu amor. Eu iria contigo, aleluia. Só os jovens mais bonitos é que iriam para a Babilônia, os mais intelectuais. Sabe o que eu quero te dizer? Deus ministrou algo no meu coração. É por isso que eu e você passamos provas, adversidades. Sabe por quê? O inimigo quer aqueles que têm potencial. O inimigo sabe que você tem um potencial, então ele quer te tirar de Jerusalém e te levar para a Babilônia. É por isso que a nossa vida é diferente. Porque ao mesmo tempo que Deus te deu esse potencial, o inimigo luta o tempo inteiro para tirar você da presença dele. É esses que têm potencial. O inimigo não tenta qualquer um. São aqueles que têm potenciais, aqueles que Deus escolheu. É por isso que você enfrenta isso que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer uma coisa, ao mesmo tempo que o inimigo tenta, existe um Deus lá do céu te protegendo, dizendo, eu te escolhi, eu vou te capacitar, aleluia. E chegaram na onde? Babilônia, 800 quilômetros. E quando chegaram na Babilônia, algo acontece. Capítulo 1, versículo 8. O rei olha para eles e diz assim, olha, mas a partir de hoje, aqui na Babilônia, a comida é diferente. Aqui na Babilônia, vocês não vão comer como comiam em Jerusalém. A estratégia do inimigo é tirar o nosso alimento. Desde que me conheço como cristão, o cristão acordava e ia ler a Bíblia, o alimento. Vinha para a igreja e abria o quê? A Bíblia, alimento. Sempre foi o alimento do cristão, a palavra de Deus. Só que a estratégia do inimigo é, vamos tirar este alimento.
E hoje você vai na igreja, você ouve de política, você ouve de filosofia, você ouve de psicologia, mas você não ouve a palavra de Deus, que é o que alimenta, é o que sustenta, é o que renova, é o que dá vida. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós queremos viver um avivamento, e eu tenho dito isso, mas antes de um reavivamento, precisamos de um reabibliamento. Precisamos de voltar para a palavra, de ter um prazer de meditar na sua palavra. Por isso o salmista diz: Senhor, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Quando Deus chama Josué, Deus diz assim: toma cuidado para andar segundo a palavra. É a palavra que vai fazer a diferença. Mas o inimigo quer roubar o seu alimento. Não deixe, volte para a palavra. Faz quanto tempo você não lê a Bíblia? Conta uma história que a irmã chegou para o pastor pedindo oração. A irmã chegou para o pastor e disse: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, eu não enxergo bem. Pastor, ora por mim, eu não enxergo bem. E vamos fazer uma campanha, pastor. Por quê? Perdi meu óculos. E o pastor falou: vamos orar para Deus te curar. Não, eu quero meu óculos, meu óculos. Tem gente que prefere, né, mas é outra mensagem. E de repente ora, jejua, se consagra, 3 meses, e a irmã encontrou o óculos. Irmã olha debaixo da cadeira, vê se tem um óculos. Alguém levou o óculos da irmã enganado e tal. Passa 4 meses e nada. 5 meses a irmã chegou na igreja dando glória. Oh glória! Oh glória! E todo mundo glória a Deus. A irmã encontrou o óculos. Vem dar o testemunho. A irmã sobe para dar o testemunho. Gente, obrigado pelas orações. Aleluia! Deus fez uma grande obra. E eu quero contar que eu achei meu óculos. Todo mundo: onde estava, irmã? Dentro da Bíblia. E aí, você aplaude, você grita misericórdia, você faz o que? A palavra é o alimento. E o que acontece? A Bíblia diz que Daniel determinou no seu coração. O que ele fez? Determinou no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. E aí faz toda a diferença. Irmão, olha aqui para mim. Sabe o que vai fazer a diferença nessa geração? A determinação que está no seu coração em não desagradar a Deus. Tem muita gente com questionamentos: faço ou não faço? A minha pergunta é: vai agradar a Deus? Então faça. Não vai agradar a Deus? Não faça. Porque se eu agrado a Deus, não importa a quem eu irei desagradar. Mas se eu desagrado a Deus, não importa a quem eu estou agradando. Nós temos que decidir se nós vamos agradar a Deus ou impressionar os homens. Porque nem tudo aquilo que impressiona os homens agrada a Deus. Ou eu agrado a Deus ou impressiono os homens. E Deus não te chamou para impressionar ninguém. Faça tudo para agradar a Deus. Vai trocar de carro? Compre aquele carro para glorificar o nome de Deus e não para impressionar alguém. Vai ser promovido? Vai ser alguém na vida? Seja isso para glorificar o nome de Deus. Pois a Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Deus vai te prosperar, mas é para a glória do nome dEle. Deus vai mudar a sua história, mas é para a glória do nome dEle. É por isso que muitas vezes você vem como hoje e é confrontado pela palavra de Deus. Não é confortado por ela. Eu não estou preocupado em trazer uma mensagem de conforto. Não, talvez seja um confronto. Mas esse confronto te fará agradar a Deus. Daniel estava como? Determinado. E a Bíblia diz que o semblante, olha aqui, o semblante de Daniel estava determinado. Você já viu o semblante de quem está determinado? Ele chega na igreja: oh glória, Deus vai falar comigo hoje. E o louvor está acontecendo, ele fecha os olhos e diz: eu creio no meu milagre, aleluia, aleluia. Deus vai mudar minha família, Deus vai mudar minha empresa. Semblante determinado. E o desanimado? Está rolando louvor ele. Vou abrir o WhatsApp. Semblante determinado. A determinação muda a sua vida. E Daniel disse: eu não irei se contaminar com os manjares desse rei da Babilônia. Eu e minha esposa vivemos uma.
que foi uma das mais constrangedoras. Eu já contei, mas nós estávamos no outro templo. Pastor Fernando, morávamos em Portugal. Eu e minha esposa. Falamos um bom português de Portugal. E de repente, pá, o dono da casa nos chama para jantar na casa deles. Eu não sei se ele chamou, foi eu que se ofereci, porque... Eu falei, me convida aí para ir na sua casa. E ele me convidou, era o dono da casa, tinha uma empresa. E de repente lá foi eu e a minha primeira dama. Não tínhamos ainda o filhão. E fomos. Chegamos na casa do português. A primeira coisa que o português nos disse, pá, epa, gosto de brasileiro. E eu vou te mostrar a minha adega de vinho. Eu falei, epa, tu tens que provar um bom vinho do Porto. Minha esposa já deu uma olhada para mim. Você conhece o olhar de esposa? Ela olhou para mim, deu ruim. Deu ruim. E ele mostrando, ele mostrava com maestria. E ele disse assim para mim, ninguém sai da minha casa, pá, sem provar um bom vinho do Porto. Eu olhei para minha esposa, deu ruim. Comemos uma comida boa, bacalhau a murro. Comemos uma boa comida portuguesa. E de repente estávamos sentados, ele se levanta, epa, nós vamos brindar. Eu, opa, vamos. Peguei, nem lembro se era suco, refrigerante, alguma coisa. E ele, não, mas eu vou abrir um bom vinho do Porto. Eu falei, o sangue de Jesus, aleluia. Ele pega o saca-rolho, deixa eu te servir, pá, e coloca. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu falei, esse homem é o proprietário da casa, se eu não provar esse vinho, ele manda embora. E minha esposa me olhando, eu disse, segura o anjo, vamos esperar. E ele disse, vamos brindar. E eu com o vinho aqui, a gente vamos beber. Eu, só com o cheiro eu quase fiquei bêbado. Eu falei, Jesus, eu nunca bebi. Se eu provar isso aqui, eu vou capotar o carro. Botei na mesa. Ele virou para mim, epá, tu não vais beber. Ninguém entra na minha casa sem provar um bom vinho do Porto. E veio uma pergunta na minha mente. Agradar a Deus ou impressionar os homens? Eu tenho um propósito com Deus, que eu não tomarei bebida alcoólica nenhuma. Esse é meu propósito com Deus, ponto final. Eu acredito que o cristão não deve se embriagar, pois a palavra de Deus assim nos aconselha, ponto final. Olhei para minha esposa, falei, e agora? Sujou. E ele bebe, pá, bebe. Eu peguei aquele negócio, eu fiquei, agrado a Deus, eu impressiono os homens. O negócio tá cheiroso. E agora, meu Deus, esse negócio deve ser bom demais, mas tá cheirando. E eu, meu Deus, aí botei na mesa, falei, pera. Sou brasileiro, pá, gosto muito de você. Aí ele olhou para mim e disse, eu sei, pá, gosto de ti. Eu virei para ele e disse, mas olha só, eu tenho alguns princípios bem resolvidos. Eu sou cristão e eu não bebo bebida alcoólica. Nós podemos ser amigos, nós podemos caminhar por muito tempo, nós podemos estar juntos, mas eu gostaria que você respeitasse esse meu princípio. Primeiro ele olhou para mim, tu não vais beber? Eu quase bebi por dó dele. Ele fez uma carinha tão triste. Eu disse para ele, não, mas eu sou cristão. E depois ele chegou para mim e disse assim, eu gostei de ti, cara. Foi o primeiro brasileiro que veio aqui e não bebeu meu vinho do Porto. Se você estiver em uma roda, não faça para agradar aos homens. Se você estiver em algumas conversas, não entre nelas se não for agradar a Deus, apenas para impressionar os homens. Ah, pastor, eu vou tomar um negócio aqui com os amigos, com os meus amigos do trabalho. Eu quero te dizer uma coisa, quem te mantém naquele trabalho não são os seus amigos. Quem te mantém naquele trabalho é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, agrade a Deus. Assim como Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos possuir a terra. Então nós temos que agradar a Deus. Não faça se não for para agradar a Deus. Daniel, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Por causa da postura de Daniel, ele foi promovido a governador. Eu vou repetir. Por causa da postura e o caráter de Daniel, ele foi promovido. Levante a sua mão, por favor. Eu profetizo que Deus há de te promover por causa do seu caráter
Eu profetizo que Deus vai mudar a sua vida financeira por causa do seu caráter. Eu profetizo que Deus vai mudar a sua história por causa do seu caráter. E muitos te viram escravo, vão ter que te ver em uma posição que Deus vai te colocar por causa do seu caráter. E se você crê, aplauda ao Senhor, pois Ele é fiel à sua palavra. Aleluia! É um tempo que Deus vai promover, eu creio nisso. Só que a Bíblia diz, capítulo 2, meu Deus, eu tenho que chegar no capítulo 5. Capítulo 2, o rei, traz uma cadeira para mim, por favor. Coloca uma cadeira aqui. O rei folgado. Pense em um rei folgado. Eu preciso de um rei folgado. Vem cá, pastor Fábio. Senta aqui, que o senhor está muito bonito. Um rei tem um sonho. Dorme, pastor Fábio. Pronto, teve um sonho. E esse rei chega e diz assim: eu sonhei, e eu quero saber o que eu sonhei, e eu quero que vocês interpretem o que eu sonhei. Não, gente, calma aí, deixa eu explicar para vocês. Já pensou, alguém chega para você e diz: eu tive um sonho, eu quero que você me conte o que eu sonhei, e ainda interprete o que eu sonhei. Gente, se alguma irmã faz isso comigo, primeiro, se ela falar assim: pastor, eu tive um sonho, dormiu demais, barriga cheia, comeu carne, gordura da picanha, pele de frango, por isso sonhou. O rei tem um sonho, esse rei bonitão aqui, aleluia, Nabucodonosor, e ele diz assim: olha aqui para mim, ó, tem que contar o sonho e ainda interpretar, dizer o que significa. Então todo mundo entra na presença do rei. Sabe quem entra na presença do rei? Os astrólogos, os sábios, os médiuns. Só que ninguém resolve. Todo mundo começa a entrar na presença do rei, e se não interpretasse, todo mundo ia morrer, hein? Todos os adivinhos, inclusive Daniel. Sabe o que acontece? Olha aqui para mim. O rei tem um sonho, ninguém consegue solucionar esse problema. Entram na presença do rei os sábios, os astrólogos. Deixa eu te dizer uma coisa, e Deus ministrou no meu coração. Essa geração está com um problema, e a astrologia não resolve, o espiritismo não resolve, umbandismo não resolve, macumbaria não resolve, mesa branca não resolve, patuá não resolve, ferradura atrás da porta não resolve. Sabe quem é que vai resolver? Os servos do Senhor. É com eles que estão o refrigério dessa nação. E de repente entra Daniel e diz assim: ó rei, deixa eu orar, eu vou orar, depois eu volto. Daniel vai orar, depois Daniel volta. Rei, sabe o que o senhor sonhou? Fique de pé. O senhor sonhou que tinha uma estátua. Era isso? Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peitoral e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas com ferro e barro. É verdade, rei? É verdade. Daniel, E isso significa uma coisa: rei, a cabeça de ouro é o senhor. Depois do senhor vai vir um outro reinado, mas vai ser inferior ao seu. E o rei sai da presença de Daniel como? Parrudo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Fábio. Olha o que acontece. Capítulo 3, esse rei entende diferente. Ele entende que ele é a estátua e ele tem que brilhar. Ele fica soberbo, porque todo aquele que recebe o poder e quer brilhar, não se dá bem. O que Deus te deu apenas para você administrar, não é para que você apareça. Estava em um governo e agora ele faz uma estátua. Não tenho tempo para falar, eu queria pregar até 1 da manhã, aleluia. O rei faz uma estátua no capítulo 3, e olha o que o rei diz. Quem está entendendo, diga amém. O rei disse assim: quem não se dobrar diante dessa estátua vai morrer. Os amigos de Daniel estavam lá. A Bíblia diz que o rei disse assim: ó, vou fazer uma fornalha queimando. Quem não se dobrar nessa estátua vai morrer na fornalha. Os amigos de Daniel dizem assim: nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. E a Bíblia diz que eles são atados, e eles estão quase caindo dentro da fornalha.
mas eles não negam a Deus. Eles estão quase caindo e a fornalha está aumentando cada vez mais. Pode ser que você chegou aqui na mesma situação. A situação está ficando cada vez mais difícil, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não negue ao Senhor, não desista de crer que Deus vai mudar a sua história. E aqueles 3 homens diziam assim: ó rei, se o Senhor não me livrar, nós podemos até morrer, mas jamais negaremos o nome do Senhor. Determinados. E a Bíblia diz que eles caem dentro da fornalha. E a Bíblia diz que dentro da fornalha tinha um 4º homem que protegia eles. Quero te dizer algo da parte de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Pode ser que você esteja esperando um livramento e até agora ele não aconteceu, mas fica tranquilo, no momento certo, na hora exata, Deus vai entrar com providência e aqueles homens não foram queimados. Capítulo 4, o rei tem outro sonho. Não vou nem pedir para o pastor vir aqui. O rei tem outro sonho. E a Bíblia diz que Daniel entra na presença do rei para interpretar o sonho. E de repente, o sonho do rei era de uma árvore, que os pássaros faziam ninhos e os animais se abrigavam debaixo. Daniel diz assim: ó rei, essa árvore é o Senhor. Mas no sonho ele via uma pedra que acabava com a árvore. De repente Daniel fala assim: olha, essa árvore é o Senhor. Essa pedra é o juízo de Deus. Arrepende-te, ó rei, para que o Senhor não faça isso. E a Bíblia diz, e eu vou começar a pregar agora. A Bíblia diz que Deus deu 12 meses para o rei se arrepender. Quanto tempo? Quanto tempo? Isso causa temor no meu coração. Porque Deus dá tempo para que você se arrependa. E tem muitas pessoas que chegaram até aqui hoje. Olha aqui para mim. Deus está te dando tempo para que você se arrependa. Deus está te dando tempo para que você se arrependa antes que venha o juízo. Deus está te dando tempo para que você mude essa postura. O rei não se arrependeu e foi comer comida com os animais. Entramos no capítulo 5, quem está entendendo, diga amém. No capítulo 5 acontece uma história interessante. Nabucodonosor morre, quem assume é o seu neto, Belsazar. Belsazar agora resolve dar uma festa. E Belsazar diz assim: eu quero 1000 convidados. Imagina a festa do rei, era a festa. Preste atenção nisso, eu vou encerrar. A mesa em formato de U, 1000 convidados, as madames chegando com camelo 0 quilômetro, as madames todas produzidas, cheias de brinco e argola, naquela época era a ostentação, e elas chegando na festa, todo mundo com salto alto e tal, e de repente o rei tem uma ideia, o rei, neto de Nabucodonosor, amém? Você se lembra que quando o rei invadiu, ele pegou as taças e os utensílios do templo lá de Jerusalém? E a Bíblia diz que o rei está dando uma festa, e ele pega os utensílios da casa de Deus e começa a beber bebida forte neles. E Deus começou a ministrar no meu coração. Olha aqui, olha aqui. O rei começou a beber nos utensílios do templo. O Espírito de Deus falou ao meu espírito dizendo: aí mora o perigo, quando as pessoas começam a brincar com as coisas de Deus. Se você soubesse o temor que há no meu coração em pregar a palavra aqui. Muitas noites após pregar, a minha esposa sabe, a maior dificuldade que eu tenho de dormir é isso, porque uma palavra pode mudar a vida de alguém, e quem está aqui, não está aqui para brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. E hoje a gente vê muita gente brincando de igreja, colocando Michael Jackson no meio do culto. O culto não é para homens, as coisas de Deus são sérias. É muita brincadeira em cima do púlpito, é muita gente brincando, é gente jogando dinheiro de dízimo para o alto. Não brinque com as coisas de Deus, elas são santas, são separadas ao Senhor. Se você soubesse o temor que há em entrar neste lugar,
Hoje as pessoas brincam, chegam na igreja, ficam mexendo no telefone, ficam brincando. Eu já vi gente se beijando dentro da igreja. A igreja é santa. Isso mexe comigo. Porque nós estamos aqui para servir a um Deus que é santo. Nós temos que ter temor em pregar a palavra, em ministrar um louvor. É santo. Eu não posso brincar de púlpito, eu não posso brincar de igreja. As coisas são sagradas. E esse rei foi brincar com as coisas de Deus. De repente, o rei pega e está bebendo nas taças que eram do santuário. O rei olha para a parede, e agora começa a mensagem. O rei começa a tremer. O rei começa a tremer porque na parede tinha uma escrita, e era um dedo escrevendo na parede. O rei fica com medo. Imagina você estar em uma festa e de repente um dedo, não era uma mão, era um dedo escrevendo na parede. A festa acaba. Há um corre-corre. Se eu estivesse na festa, pegaria um filho de um lado, jogaria a mulher em cima do outro e sairia correndo. Ou não, você ia ficar olhando para o dedo dizendo: que lindo, Picasso, Da Vinci. Todo mundo fica com medo, sabe por quê? Aquele que brinca com as coisas de Deus não vive em paz, fica com medo sempre. Não há paz no coração dele. Não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia diz que o dedo está escrevendo na parede. Há um corre-corre, há um desespero, e de repente a mulher lembra de uma coisa. A mulher do rei disse: olha, e agora nós vamos fazer o quê? E ela diz assim: vamos chamar Daniel. Cerca de 60 anos se passaram. Conseguiram colocar Daniel na Babilônia, mas nunca conseguiram colocar a Babilônia dentro de Daniel. Muitos anos se passaram. Daniel já não é mais um menino. Daniel, imagino eu, é um tiozinho. O rei está com as pernas trêmulas. E de repente, quando olham, quem está entrando? Olha aqui para mim. O rei está com medo. Quem entra na presença de Deus? Um velhinho com artrite, artrose. Daniel. Ô rei. Daniel vai se aproximando. Daniel já não é mais um menino. Muitos anos se passaram. Havia provavelmente dores no corpo, mas não na alma. Havia provavelmente cicatrizes, mas o espírito estava sarado. Pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem exterior se renova dia após dia. Daniel vai entrando na presença do rei. O rei, com medo daquela cena: eu te dou tudo que você quiser no meu reino. Sabe o que Daniel faz? Ô rei! Os seus utensílios, o ouro e a prata, fica para você. Porque eu não cobro para ser um instrumento de Deus. Eu não cobro para entregar a profecia. Eu não cobro para pregar. Eu não cobro para ministrar louvor. Sabe o que ele estava querendo dizer? A unção não tem preço. Eu sirvo a Deus. Eu não fico cobrando para se enriquecer. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus. Aleluia. Daniel entra na presença de Deus. E quando Daniel está na presença do rei, o rei fica olhando dizendo: Daniel, o que significa? Daniel para e diz assim: está escrito Mené, Mené, Tekel e Passim. O rei: pesado fostes na balança e achado em falta. Pesado fostes na balança e achado em falta. Isso bate um temor no meu coração. E eu ouvi ao Senhor para pregar essa mensagem. Pois um dia Ele vai nos pesar em uma balança. Todos nós. Pastor, e o senhor que prega? Com mais duro juízo. Com mais rigor ainda. E eu, pastor, também. Eu poderia pregar uma mensagem hoje de avivamento. Só que eu preferi ouvir a Deus. E Deus me disse assim: diga para eles que um dia eles serão pesados na balança. Mas a vontade de Deus não é que você seja achado em falta.
Um dia Ele vai te pesar na balança. Tudo aquilo que Ele tem te entregado, tudo aquilo que Ele tem te dado e como você tem vivido. Pesado fostes na balança. E isso pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser agora. Pesado fostes na balança e achado em falta. Não, mas isso não vai acontecer comigo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se tem um homem que me chama a atenção na Bíblia, eu sou fã dele, o nome dele é Apeles. Romanos capítulo 16, versículo 10. Nunca ouviu uma mensagem sobre Apeles? Sabe o que a palavra de Deus diz? Saudai Apeles, aprovado em Cristo. O dia que você for pesado na balança, você vai ouvir isso. Coloque o seu nome. O sonho da minha vida é um dia ouvir de Deus: saudai a Michel, aprovado em Cristo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer uma coisa: o dia que você for pesado na balança, você ouvirá uma frase que todos os cristãos sonham em ouvir. A frase que quando você estiver diante de Deus, Ele vai te dizer. A frase que eu faço tudo nessa terra em prol de ouvir essa frase. Qual é essa frase, pastor? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe por que Deus está falando com você? Para que você não se perca. Como um pai amoroso, Ele está falando conosco nessa noite. Você será pesado em balança. Por isso é tempo de ajustar algumas coisas, repensar outras coisas, para que você seja aprovado em Cristo. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E tantas pessoas Deus tem abençoado, tantas pessoas Deus tem prosperado, tantas pessoas Deus tem dado graça. E o que é que nós temos feito por isso? Parece que nós vivemos uma vida sempre desejando algo que nós não temos. Deus tem te abençoado. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Há uma presença de Deus aqui. Seremos pesados em balança, mas não seremos achados em falta. Eu preciso orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor.